Então, gente, o propósito aqui é falar um pouquinho sobre a reserva ovariana. O que significa isso, né? Qual a importância das informações e como que o paciente deve se comportar frente a alterações da reserva ovariana? Olha, o ser humano se reproduz pela combinação dos gametas masculinos e femininos. O gameta masculino é o espermatozoide, e ele começa a ser produzido a partir da puberdade. Ali naquela pós-adolescência, quando o jovem passa pelas suas transformações, ele inicia a produção de espermatozoide. E uma vez iniciado, a vida útil do espermatozoide é média de 4 meses. Então, a cada 4 meses, nós vamos ter uma renovação do pool de espermatozoides. Aqueles espermatozoides antigos morrem, passam por degeneração e novos espermatozoides surgem. E esse processo é contínuo. Não sofre interferência da idade, tá, gente? Importante colocar isso. A gente faz procedimento aqui. Se o sêmen vier de um jovem de 18 anos ou de um senhor de 55 anos, é a mesma coisa. Agora, não é a mesma coisa para a mulher. A mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai ter algum dia. E ela começa a perder esses óvulos ainda quando está no útero da mãe. De maneira que, ao nascer, o bebezinho já perdeu 50% dos oogônios, que a gente fala, que são células primordiais que geram óvulos. E quando ela entra em puberdade, ela começa a menstruar, ela já perdeu 70% de todos os óvulos que ela já teve. Ela só tem 30% para consumir dali para frente. E aí vem a informação. Os melhores óvulos são aqueles ovulados pela mulher mais jovem. Então, a mulher, quando ovula um óvulo aos 15 anos, esse óvulo é muito melhor sobre todos os aspectos do que o óvulo que ela libera quando tem 35 anos. O processo de ovulação é um processo seletivo. Os melhores óvulos são ovulados mais cedo. Os piores óvulos são liberados mais tarde na vida. A mulher tem uma vida reprodutiva programada em função desse fenômeno aí de perda ovular progressiva. Então, ela está prevista biologicamente ter quantos filhos quiser até os 35 anos. Depois dessa idade, os óvulos que restaram estão em menor quantidade, estão em pior qualidade. Ela passa a ter dificuldade para engravidar, mesmo sendo totalmente normal. Passa a ter a maior facilidade para abortar, porque pode estar gerando embriões com defeitos genéticos em função do envelhecimento. Pode apresentar maior incidência de recém-nascidos com problemas genéticos. E também apresenta transtornos e problemas de intercorrência durante o pré-natal. Por isso que a máxima que nós, inclusive, advogamos aqui é: preserve os seus óvulos se você não tiver em condições de engravidar num prazo razoável. Você está com 34 anos, 33 anos, não tem relação fixa e reproduzir por agora, tem projetos pessoais, enfim, por qualquer motivo, você não pode engravidar e ter quantos filhos quiser até os 35 anos, o ideal é que você preserve seus óvulos, de maneira que você pode reproduzir no futuro com a mesma qualidade da juventude. Imaginamos então que a mulher preserve óvulos aos 32 anos e resolva ter filhos aos 42 anos. Ela vai ter uma perspectiva de êxito do tratamento e de bom desfecho, como se ela tivesse engravidado aos 32 anos. Veja o grau de diferença nisso.
preservação de óvulos, gente, foi, na verdade, a grande salvação da mulher. Porque o desejo de ser mãe é definitivo, permanente, e envelhecimento de óvulo não admite regeneração. Mesmo que a pessoa seja saudável, leve uma vida com atividade física, que se cuide e tal, e tal. O processo de envelhecimento é temporal, independe desse comportamento. Pode piorar, mas não melhora, tá? Nada que se faça barra esse processo natural do envelhecimento. Em todos os aspectos na vida humana e também nos outros animais. Isso que eu coloquei aqui, esse limite de 5 anos, é para mulheres saudáveis, né? Agora, se houver a ocorrência de alguma doença, aí a coisa pode mudar de figura para pior, infelizmente. Porque quando ela posterga a gravidez, ela dá um tempo maior ao tempo para contrair doenças. Por exemplo, a endometriose, que é uma doença que sabidamente destrói ovários, destrói a reserva ovariana. E de maneira que a mulher, antes dos 35 anos, já entra naquela falência que eu falei, perda progressiva de óvulos, lamentavelmente. Eu tenho aqui na clínica pacientes que me chegam com 32 anos, querendo engravidar, portadores de endometriose, e que já não têm óvulos para fazer tratamento. Tem que recorrer à doação de óvulos. A doação de óvulos é um recurso fantástico, mas é o último recurso que a gente usa. O ideal sempre é tratar a paciente com os óvulos próprios dela. Então, a forma correta é destacam os óvulos guardados. Tá? Então, reserva ovariana, gente, é o que resta para você reproduzir. Fazendo uma analogia um tanto grosseira, imagine um veículo com tanque, com a quantidade de combustível. Essa quantidade de combustível que há ali, que é a reserva do carro. A quantidade de óvulos que você, mulher de 34 anos, tem, é a sua reserva ovariana. É o que nós temos para transitar esse trajeto aí de ter filhos. E você tem que pensar no longo prazo, porque não é da primeira vez que você vai engravidar, talvez não seja o único filho que você queira, talvez vai ter que engravidar, ter um filho, voltar a ter outro filho mais na frente. E esse segundo filho, com que idade você estará? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Cada pessoa tem sua realidade e nós não podemos mudar muito isso aí. Mas o que podemos fazer é trabalhar dentro daquilo que cada paciente tem e dentro daquilo que nós aqui na clínica podemos oferecer. Tá ok, gente? Para a mulher, reprodução tem prazo de validade. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Tá bom? Um bom dia!